Alguns pais trazem esse questionamento: quando eu devo me preocupar com alguns sintomas e quando eu devo procurar atendimento médico na emergência? Alguns sinais e sintomas precisam ficar sempre na cabecinha de vocês, que são importantes sim e devem ser levados em consideração para uma situação de urgência ou emergência. O primeiro deles é: caso você perceba que a sua criança está muito sonolenta ou extremamente irritada por algum motivo não aparente e que você ficou na dúvida, já ligue o sinal de alerta, tá? Caso a criança tenha vômitos de repetição, mais de 3 ou até 10 vômitos, que a criança vomite e não esteja segurando nada, nem as medicações, nem o líquido, é importante sim ficar alerta e já avaliar a necessidade da emergência. Outra coisa que a gente tem que ficar atento são os sinais de desconforto respiratório. Como eu sei se a minha criança está ou não cansada? Normalmente a criança vai respirar numa velocidade bem mais rápida do que o habitual. Lembrando que a criança já respira mais rápido do que um adulto, mas é uma velocidade que chama a atenção, um respirado bem rápido. E pode ter os sinais de desconforto, que é o nariz abrindo e fechando, o pescocinho entrando aqui embaixo da costelinha entrando. A criança pode ficar roxeada tanto na boquinha como nas extremidades. Uma outra coisa que é pertinente da respiração é quando essa respiração está muito fraquinha e superficial ou ela não existe. E aí sim a criança precisa ser levada com urgência, tá? Fora isso, alguns sons que a criança emite, como os chiados, ou os barulhos de tosse rouca, ou os barulhos sugestivos de estridor, são situações que precisam ser levadas em consideração. Outra coisa que a gente tem que ficar ciente é a criança que não está fazendo xixi ou está com queixas no xixi, como um xixi que está ardendo ou um xixi que ela precisa ir muitas vezes, faça muitas vezes só em uma quantidade pequena, ou não consiga segurar esse xixi, é um sinal sim de alerta. Dores na barriga de forte intensidade que não melhoram com medicação ou com a massagem na barriga. Se a criança tiver diarreia e essa diarreia apresentar sangue ou catarro, também é um sinal que chama muita atenção. E se a quantidade dessa diarreia for muito importante, muitos episódios, mais ou menos mais do que 5 ou até 10 episódios, e esses episódios bem líquidos e que possam levar aos sinais de desidratação. Vocês sabem reconhecer os sinais de desidratação? Normalmente a criança fica mais sonolenta, com o olho fundo, chora e não sai lágrima, na boquinha fica praticamente sem saliva ou com uma saliva bem grossa. E a gente tem aí como parâmetro também a quantidade do xixi, que a criança vai fazendo pouco xixi. Sempre também é importante levar em consideração dores. Dores de cabeça que não melhora com medicação, dores nos braços e nas pernas, rigidez nessa região aqui no pescoço, manchas de pele que você não consegue identificar, sejam elas extensas desde a cabeça aos pés ou lesões sugestivas de sangramento. São sempre sinais de alarme para você atentar para o seu bebê. Outra coisa que a gente também precisa prestar atenção são os sangramentos, sejam eles nasais, gengivas e do trato gastrointestinal, através das fezes, ou do geniturinário através da urina, ou através de vômitos. São importantes também para a gente levar em consideração como sinal de alarme, tá certo? Outra coisa também que a gente precisa ficar atento é com a febre. A febre é um sinal do nosso corpo dizendo que algo está errado. Uma febre isolada a gente pode ficar tranquilo, exceto nos recém-nascidos. Os bebês recém-nascidos não podem ter febre e sempre precisa ser acionado o pediatra caso ela aconteça, tá? Nas crianças maiores, os maiores de 3 meses ou até os maiorzinhos, é importante a gente ficar atento a isso. Essa febre dura em média 2 a 3 dias, como que está a frequência dessa febre, qual é a temperatura dessa febre, como que a criança fica enquanto está com febre. Se a criança ficar muito prostrada, tiver calafrios, você já vai ligar o sinal de alerta.
Mas se a criança ficar ativa, espertinha, enquanto tiver com febre, você pode ficar mais tranquilo, mas sempre lembrando de comunicar ao pediatra e avaliar o que é que vem de sintomas associados. Se vem com tosse, se vem com coriza, se vem com diarreia, com vômitos, com manchas na pele, pra gente tentar entender o que é que aconteceu. Ou se a febre veio depois de uma vacinação ou de alguma exposição a alguma criança ou adulto doente, pra gente conseguir correlacionar aí qual é a infecção. Então assim, pra vocês entenderem, muitas coisas a gente consegue resolver nas consultas de rotina e no acompanhamento com o pediatra no consultório. Mas alguns sinais alarmantes a gente sim vai precisar levar o bebê à emergência, tá certo? A gente vai colocar aqui na descrição alguns sinais já assim bem documentados para vocês ficarem atentos, tá bom?